Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre a Oceania e as regiões polares. A Oceania. A Oceania ela é o menor continente da Terra, sendo em maior parte composta pela Austrália, principal e mais desenvolvido país dessa região. A Oceania ela é um continente localizado a sudeste da Ásia, compreendendo o conjunto de ilhas somando a Austrália, essa última considerada como uma massa continental chamada de Australásia. A Oceania e o seu quadro natural. Vamos entender hoje nessa aula como esse continente, ele está localizado e as suas principais características, Vamos falar agora sobre o seu quadro natural. Como é o relevo desse continente, Esse relevo é composto por formações de ilhas e arquipélagos que apresentam variações em sua formação, pois ele se constitui em um período geológico diferente. Por isso que há essa diferença, nessa questão de relevo. A maior parte do relevo australiano ele é de origem muito antiga, o que justifica as modestas altitudes, pouco superadas a 350 metros. As demais ilhas elas apresentam formações mais recentes, originadas pelo processo de dobramento da era terciária, como na Nova Zelândia e no Havaí, onde existe grandes atividades vulcânicas. Que a partir dessas atividades, que vão sendo gerados diferentes tipos de relevo, a partir dessa atividade vulcânica que é gerada no interior da crosta terrestre, o que faz o vulcão expelir, expelir e gerar processos formativos de tipo de relevo, certo? Então, tem um predomínio de climas quentes, como o tropical e equatorial, com temperaturas mais elevadas. Lembrando que devido a essa proximidade com o polo, o polo sul e as partes mais elevadas do relevo, em algumas áreas, principalmente na Nova Zelândia, tem-se o clima muito ameno, ou seja, mais frios. O clima da Oceania. Os climas predominantes são o clima tropical, o temperado, o mediterrâneo, o desértico e o semiárido. A questão da vegetação da Oceania. Nos locais onde as precipitações elas são mais elevadas, como no litoral norte e nordeste da Austrália e na ilha da Tasmânia, a vegetação florestal ela é bem densa. No sudeste da Ásia e na ilha da Tasmânia, situada a floresta subtropical, cuja espécie predominante é o eucalipto gigante, com mais de 50 metros de altura. As savanas também, as estepes, elas dominam as áreas de clima tropical e semiárido. Na porção central da Austrália, a savana ela recebe a denominação regional de Busque e as estepes de Seru. A Oceania e a sua população. Então, a princípio, grande parte do território que hoje corresponde à Oceania era habitado por povos nativos, que provavelmente vieram do Sudeste Asiático. Os motivos de migração desses povos são desconhecidos, mas o fato de o novo continente ter características climáticas diferentes às do Sudeste Asiático foi o que contribuiu para a permanência desses povos nessa região. Então, a partir do início do século XIX, em razão da miséria e do desemprego que tomou conta da Grã-Bretanha, o governo britânico ele passou a financiar a migração da sua população mais pobre para a Austrália, já que esta necessitava de mão de obra. Então, devido a isso, foi que levou parte da população da Grã-Bretanha para migrar-se para a Austrália.
Então, na metade deste mesmo século, houve também uma grande explosão demográfica na Austrália, desencadeando também, principalmente pela descoberta de vários campos auríferos na colônia. No período após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália recebeu uma quantidade ainda maior de pessoas, onde centenas de milhares de refugiados e imigrantes diferentes, principalmente da Ásia, chegaram com esperança de melhores condições de vida e de oportunidade de emprego. A população atual da Austrália e da Nova Zelândia. A qualidade de vida da Austrália e da Nova Zelândia ela se destaca diante dos demais países da Oceania. O nível de desenvolvimento e socioeconômico garante à sua população desfrutar de bens e serviços que proporcionam uma qualidade e um padrão de vida melhor. Importantes fatores foram importantes e contribuiu para o elevado índice de desenvolvimento humano desses países, como os elevados investimentos do governo na área social, o desenvolvimento de programas para assistir às necessidades dos setores de saúde, educação e a previdência social. A população, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, ela está envelhecendo em consequência da redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida que atualmente tem nesses países, ou seja, pessoas acima de 80 anos. Isso devido principalmente à questão da boa qualidade de vida, né? E de programas voltados para desenvolvimento da área social, na área educacional e na área da saúde. E a economia da Oceania, como ela é vista, né? Ela é bastante diversificada, onde apresenta diferentes níveis de desenvolvimento econômico e competitivo comercial entre os países que compõem o continente. A Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, elas apresentam os níveis mais elevados de desenvolvimento econômico do continente. A atividade industrial da Oceania, ela concentra principalmente na Austrália, que é responsável por 90% de toda a riqueza que é gerada no continente. A Nova Zelândia ela também apresenta uma significativa atividade industrial. Já as economias dos demais países elas são pautadas no setor primário, ou seja, na atividade agropecuária ou extrativa. E a maior parte das indústrias que são instaladas, elas estão voltadas para a produção de alimentos.